9h52. Com a entrada em vigor do tarifaço do Trump às importações de produtos brasileiros, toda a atenção se volta para o desempenho das exportações do nosso país para detectar possível abalo nas vendas e também entender como e para onde direcionar o que pode deixar de ser exportado, né, Felipe? É importante ressaltar, né, Sambra, diferente do que a presidência da República gosta de fazer parecer, não há do que o presidente Trump, né, gosta de fazer, ele não taxa diretamente os países, ele não tem o poder para isso, mas as empresas e cidadãos americanos que importam os nossos produtos de muita necessidade a eles. Claro que a consequência natural é nos prejudicar através do encarecimento do que vendemos lá, especialmente sob condições menos competitivas em relação ao resto do mundo, né? E aqui na nossa região, os municípios mais exportadores aos Estados Unidos, né, temos Piracicaba, que em 2024 vendeu 1,3 bilhão para lá, o que equivale a 42% de tudo Muita o que coisa. exporta. Muita coisa. Campinas, com vendas de 232 milhões de dólares no mesmo período, correspondendo a 24% total das vendas externas. Só que dados divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que na prática podemos ainda não perceber qualquer piora significativa, apesar das ameaças terem começado em abril. E quem vai trazer esses detalhes para a gente é o economista Ricardo Buso, que também traz uma análise dessa balança comercial. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, e a todos os ouvintes. Bom dia. Tínhamos aí, né, de início uma tarifa de 10%, né, a menor do mundo, aí de repente vem esse comunicado dos 50%. A maior do mundo. Também, e aí gerou aí uma tensão, mas os números, pelo menos no mês de julho, mostraram que houve mais exportação de Campinas e Piracicaba para os Estados Unidos, né? Sim, no geral, né, no acumulado janeiro a julho, Campinas tem uma alta, exportou 21% mais para os Estados Unidos, 138 para 167 milhões de dólares em comparação a janeiro-julho de 24, e Piracicaba teve uma queda de 16%. De 835 para 701 milhões de dólares. Mas, julho especificamente, as duas cresceram, né? E julho seria o olho do furacão das ameaças, né? Porque até o decorrer todo de julho, a expectativa era que já 1º de agosto começasse a valer, depois atrasou um pouco, né? E aí Campinas teve um crescimento em relação a julho de 24 de 8%, né? Foram 22 milhões exportados, e Piracicaba um crescimento de 3%, 125 milhões de dólares exportados. Isso provavelmente está relacionado com a corrida, né, para embarcar isso logo e fugir do tarifaço. É claro, o que tiver embarcado, na exceção do presidente Trump, que na verdade é um recuo claro, né, o que tivesse embarcado poderia chegar lá até 5 de outubro, mas isso foi decidido aos 45 do segundo tempo. Então, no mês todo, houve essa aceleração. E ainda podemos ter um reflexo disso, pensando agora, início de agosto, ou não mais, né? Já houve aí uma certa cautela das exportações? Olha, a probabilidade maior é de uma cautela. Agosto já está começando a tarifar. É claro que uma parte desses produtos, o que foi embarcado, não vai sofrer, não tem problema nenhum, mas o que é de transporte rápido, em especial os produtos perecíveis, esse não tem tanto tempo de embarque, de viagem, então já começa a parar por aí. É claro que vieram as exceções, mas boa parte que eu digo, 36% do que nós exportamos para os Estados Unidos está sobretarifado em relação à competitividade com o mundo. Na verdade, só 45% tem 10% de tarifa, que é o piso, né, a tarifa básica. Só que aí é preciso considerar nessa conta que outros 19%, embora paguem mais, a exemplo do aço tão importante, que é
50%, mas aí é o normal, é você tarifar produtos. Então, não é uma penalização adicional. O mundo inteiro que exporta aço paga 50%, então não nos tira a competitividade. A mesma coisa para os veículos, né, que, se eu não me engano, é 25%. Então, de fato, o que está tarifado com perda de competitividade para os Estados Unidos é o equivalente a 36%. Só que aí tem uma conta importante, que quando nós pensamos que de tudo que nós enviamos, o país envia para os Estados Unidos, para o mundo, né, 12% vai para os Estados Unidos, esses 36% de penalidade corresponde a uma, digamos, sabotagem de 5% do total das nossas exportações para o mundo. Agora, quando a gente olha aqui para a nossa região, né, pensando nos principais produtos, o que você identificou também em relação a esse impacto? Esse é o grande problema, porque no global do país não é um grande problema. Agora, quando a gente desce tanto para os níveis setoriais quanto para os regionais, aí sim, né, as complicações são grandes. Quando a gente olha Piracicaba, por exemplo, Piracicaba tem as mais problemáticas aí, né? Porque de tudo que ela exporta, como vocês disseram, 42% vai para os Estados Unidos, né? Em Campinas é um pouco menor, 24%, né? Mas nós temos a questão das exceções, né? As exceções, para Campinas, funcionou bem, né? Se nós pensarmos nos 3 principais produtos que Campinas exporta para os Estados Unidos, nós falamos óleos de petróleo, pneumáticos e borracha, são os pneus, né? E motores e geradores elétricos. Esses 3 itens, esses 3 grupos correspondem a 56% de tudo. E dos 3, 2 saíram do tarifaço de 50%, os 2 maiores, óleos de petróleo e pneus. Já Piracicaba, a situação é bem mais delicada, né? Se nós pegarmos os 3, mesmo raciocínio, os 3 principais produtos, né, que são aquele grupo de grandes máquinas para construção, escavadeiras, para carregadeiras, também os eletrógenos, que são geradores elétricos, e compostos heterocíclicos, que são produtos químicos aí para várias aplicações. Esse grupo corresponde a 86% de toda a exportação de Piracicaba para os Estados Unidos, e nenhum entrou nas exceções. Então, é uma situação realmente mais delicada. Mas o que preciso analisar também, Piracicaba importa muito dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, de tudo que Piracicaba importa, 27% vem dos Estados Unidos. Uma referência, Campinas é 17%. E esse tarifaço do Trump, ele tem uma regra que a partir de 20% de produtos americanos na composição do que manda para lá, você é tarifado somente sobre a parte, digamos, não americana. Então, essa importação pesada que Piracicaba faz dos Estados Unidos, ela se encontra nesse mesmo grupo principal aí das bulldozers, carregadeiras, retroescavadeiras. Então, pode ter um encontro, vamos dizer, um encontro de contas aí, que deixa essa taxação aí menos pesada, mas ainda assim é bastante delicado. É delicado, e todo mundo de olho exatamente a mesa de negociações, né? Se é que avança. Sim, deve avançar, eu acredito. Até porque esse recuo claro que nós tivemos, as 700 exceções, aí de toca-discos até aviões, o problema é que pega inflação nos Estados Unidos, porque há, de fato, uma dependência dos nossos produtos, né? E inflação é algo que a sociedade americana não tolera. Eles têm uma espécie de dogma que a inflação para o americano é 2% ao ano. Nós estamos com 2,7%, 2,9% o núcleo. Então, é algo que para eles não funciona. Então, houve o recuo e pode ter mais recuos, porque café, por exemplo, café segue sobretaxado e nós temos aí cerca de 30%, 33% do que o americano consome de café vem do Brasil. É muito importante isso para eles, né? Aço, mesma coisa, eles precisam do aço. Aí não é só do Brasil, é do mundo e está tarifado em 50%, que nos prejudica bastante, e a eles também. Então, por essa questão, pode ter negociação, pode ter recuso. E o que deve vir à mesa primeiro? Primeiro, o etanol de milho, que nós tarifamos deles, né? Que nós tarifamos em 18% para entrar aqui, mas é preciso lembrar, né? O etanol de milho tem uma produtividade em termos de área necessária por litro produzido muito menor que a de cana do Brasil e tem subsídios pesados
por isso que nós tarifamos. E também a questão das famosas terras raras. Esses devem ser os 2 primeiros pontos a entrar na mesa de negociação, mas há espaços ainda. Ricardo Buzzo, economista, obrigada por estar com a gente e trazer também essa análise. Até a próxima. Um prazer, até a próxima. Até. 10:02.